de Artes Liberais. Muito bem-vindos! Olá, boa noite. Tudo bom, Clístenes? Tudo ótimo, tudo ótimo. Nossa, que alegria tê-los aqui. Sejam bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vitor. Nós que E agradecemos. é um prazer imenso podermos todos nós contar aqui com vocês para esse bate-papo, certo? As crianças tudo na cama já, tudo certinho, assim. Mais ou menos. Quando tem live, a rotina muda um pouquinho aqui em casa. Eles querem Claro. assistir. Eles estão todos no quarto assistindo. Ah, tá. Tá ótimo, maravilha, maravilha. Já são grandes, né? A maioria já é grande. Claro, claro, maravilha. Então, eu dei uma explicada aqui pro pessoal, né? E eu acho que o título da nossa live, ele é bem claro, né? Afinal, o que ensinar? Porque é muito grande, principalmente eu acho que no último ano centuplicou o número de pessoas que desejam ensinar os seus filhos em casa. E nós aqui, por mais que nunca tenhamos desenvolvido metodicamente um auxílio nessa parte, assim, nós nos vimos assim chamados a isso, porque era muita gente realmente nos procurando para ter, olha, me dá um currículo, me dá uma apostila, me dá alguma coisa, eu quero saber o que eu tenho que fazer em casa. E realmente isso nos preocupa muito, certo? Porque existem coisas aqui que nós ensinamos, e nós ensinamos normalmente adultos. Nós temos também alguns cursos muito focados, não online, né, que sejam para crianças. Então, são atividades onde as crianças vêm aqui, ou nós mesmos auxiliamos em alguma escola, ou num clube, alguma coisa assim, auxiliamos as crianças, mas nunca foi o nosso foco aqui. E esta pergunta, não é assim, é uma pergunta que os pais nos têm feito, não é? Então, e nós assim, não, vamos perguntar justamente para quem tenha mais experiência justamente nessa área, porque com certeza o que eu ensino para os meus filhos, não é? E o que eu pretendo, na verdade, ensiná-los quando eles crescerem um pouco mais, já que eu não é da minha área também ensinar crianças muito pequeninas, eu nunca me detive tanto nessa minha formação e não é o que eu tenho de experiência pessoal, são artes liberais, educação clássica, são línguas, literatura, né? Então são coisas que eu, na minha família, busco proporcionar, não é? Então nós ficamos 2 anos morando fora do Brasil justamente por isso, porque é uma coisa que para mim é importante, para minha esposa também, né? E nós dois concordamos com isso. Olha, eu quero que eles saibam alemão. Ah, então tem que ensinar alemão? Não, certo? Eu quero isso. A nossa família quer que as crianças aprendam alemão, que conheçam as paisagens da Alemanha e a geografia da Alemanha e tudo isso, né? Mas isso não é generalizado, né? Então, se me perguntam, então como é que eu faço para ensinar alemão? Eu digo, mas por que tu queres ensinar alemão para o teu filho, certo? Não, o mundo é tão maior do que isso, né? Então, daí surgiu o tema dessa live, assim, afinal, o que ensinar, né? Um subtítulo poderia ser assim, ninguém dá o que não tem. E, então, a partir desse mote é que nós vamos aqui tocar ficha nessa conversa. Muito bem. Assim, primeiramente, né, da experiência de vocês, duas coisas, né? O que já estava na formação de vocês quando vocês decidiram, optaram pela educação domiciliar e o que vocês tiveram que buscar aprender depois, né? Onde se encontra essa fronteira, ou se ela não é clara ou não é muito clara, assim. Gostaria daí de ouvir de vocês. Pode começar, cara. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem, que é muito anterior ao homeschooling, se chama presença, né? Nós realmente, quando casamos, e mesmo antes, né, de ter os filhos, nós queríamos ser pais que realmente estivessem
presentes, principalmente na primeira infância. Então, a gente tinha uma ideia de presença, quer dizer, estar, não perder a melhor parte, vamos dizer, né? Principalmente, por exemplo, eu que dava plantão, trabalhava com pediatria, né? De repente eu estava no hospital cuidando do filho dos outros, né? Não que eles não precisassem, mas naquele momento a gente entendeu que o ideal era estarmos, né, presente nessa primeira infância e que depois a gente foi estendendo o nosso compromisso de presença. Mas não sei se você concorda completamente comigo que eu acho que esse foi o primeiro passo. O que nós queríamos dar era presença, né? Eu acho que essa foi digamos assim, o germe de tudo, né? Mesmo antes de eu e a Karen casar, a gente tinha muito claro que nós estávamos entrando numa instituição para cumprir as finalidades esperadas dessa instituição, que era formar uma família. E, obviamente, a gente queria se divertir, mas a gente não queria entrar para brincar, né? A gente queria ser feliz, a gente queria tirar o máximo de alegria dessa instituição, mas a gente não queria fazer isso de uma maneira inconsciente, né? Sem intenções claras, enfim, sem orientação. Então, a gente tinha isso muito claro. Eu me lembro que eu e a Karen, inclusive, a gente deu curso de noivos muitos anos, né, Karen? Sim. A gente ajudou muitos casais assim a se prepararem para esse passo. Então, eu vejo que isso foi assim o piso de tudo, né? Então, a gente tinha muito claro por que a gente estava entrando na instituição do matrimônio, né? A gente tinha muito claro quais eram as finalidades, quais eram os nossos papéis. Isso é uma coisa que sempre teve muito claro. Nem sempre teve claro a fórmula de Bhaskara, entendeu? Mas os papéis sempre estiveram claros. E, obviamente, existem partes desse papel que são flexíveis, que são combinados, que são circunstanciais, mas existem partes desses papéis que são realmente intransferíveis, que cabe ao pai, que cabe à mãe. Então, soma-se isso, né, a esse desejo muito ardente nosso de realmente de estar com os nossos filhos, de aproveitarmos uma coisa que eu e a Karen, quando éramos namorados, a gente sempre leu muito Santa Teresinha junto, né, e sempre nos tocou muito profundamente, né, que desde a mais tenra idade, Santa Teresinha, né, falava sobre a brevidade da vida, né, uma criança que falava sobre a brevidade da vida. E a gente sempre teve também um certo medo de deixar passar essa oportunidade realmente de ter os filhos e de não ser os pais que nós deveríamos ser no pequeno espaço de tempo que nos era concedido, né? Então, a Karen, também pela história familiar dela, né? A Karen perdeu o pai e a mãe muito cedo, tocou a vida praticamente, né, toda de uma maneira muito autônoma, independente. Eu saí de casa com 17 para 18 anos e então, para mim e para Karen, a gente tinha muito claro assim, caramba, a gente vai passar um tempo com os nossos filhos, mas se eles seguirem os nossos caminhos, Eles vão cara, sair de casa muito eles cedo. vão sair de casa cedo e foi-se, né? Então a gente tinha esse desejo muito grande de presença e realmente de fazer o nosso casamento dar certo, né? Então, de largada, a gente já tinha essa predisposição e erramos muito no começo, né? Eu me lembro que os 6 primeiros meses, eu sou publicitário, né? Tem um slogan da Johnson Johnson Baby, que é quando o filho nasce, o pai nasce. Eu gosto muito disso. O pai e a mãe nascem junto com os filhos. E a gente apanhou muito para aprender a ser pai, especialmente no primeiro semestre, né? A gente não sabia o que fazer. Isso porque a Karen trabalhava em pediatria e dava curso para gestante, né? Mas a gente não sabia coisas elementares como fazer a nossa filha dormir sozinha. Ou, na verdade, entender que ela não dormia e estava tudo bem. Exato. A gente não sabia, enfim, coisas basilares da vida prática, mas nós tínhamos aquelas predisposições anteriores, aquelas disposições. Então, foi o tempo da gente vivenciar a nova circunstância,
né, e de orientar a nossa ação prática para aqueles fins que a gente já tinha se proposto desde o início, né? Então, às vezes as pessoas perguntam para a gente por onde começar o homeschooling. Na verdade, a gente começa o homeschooling muito, muito, muito antes do homeschooling, né? Então, às vezes umas pessoas perguntam assim, nossa, mas esse livro de poesia que você está lendo, eu falo, então, né? Eu nem conto a história, mas é que esse livro de poesia para crianças, ele foi comprado antes da gente casar. sim. A gente passou, ai, que antologia legal. Vamos comprar esse livro de antologia infantil para os nossos filhos. Sim. A gente era noivo ainda. Então, assim, tinha um desejo muito grande e a gente, obviamente, também outra coisa que a gente costuma dizer para as pessoas, então, se você está no marco zero, né, você precisa, primeiro, né, se perguntar quem é esse filho que está na tua frente, qual a finalidade da vida humana e transformar a educação e a cultura em ferramentas de realização para esse ser humano que está na tua frente, né? Não enlatá-lo num método, mas realmente perceber o que tem de original na tua frente, que é esse teu filho. Então, e realmente, claro, existem muitos caminhos que já estão abertos, mas é bom ter um facão na mão, porque talvez você vai ter que cortar, fazer algumas picadas no mato, né, para também descobrir um pouco os caminhos de realização do seu filho, né? Mas tudo isso se inicia pelo caminho das virtudes, né? Então, você não tem como ter um bom aluno, um filho, quanto mais um aluno que não tem o mínimo de docilidade para ouvir um pai ou um professor. Você não vai ter como ter um bom filho, um bom aluno que não tem o mínimo de virtude da ordem estabelecida, ou seja, um certo horário, uma certa gestão do tempo para dormir, para acordar, para se alimentar, aí sim, para estudar formalmente, para aprender também fora do caderno, né, nesse aprendizado que transcende o caderno, um tempo para brincar, né? Não tem como você ter um bom aluno ou mesmo um bom relacionamento com seu filho se ele também não aprendeu a virtude da sinceridade, né? Quer dizer, como que o seu filho vai aprender se ele tem medo de perguntar para o pai e para a mãe se o que ele está intuindo está correto ou está errado, porque de repente o pai e a mãe também dão um berro. Se o filho vem e conta para o pai que mentiu e o pai dá uma bronca homérica nele, né, talvez ele se sinta desmotivado numa outra ocasião a contar a verdade. Então, veja, eu tenho a impressão de que, não querendo pontificar aqui, mas que se você não tem essas predisposições, você vai sofrer muito, né, e simplesmente tomar a decisão por ensinar qualquer coisa que seja para o seu filho. É que, às vezes, eu falo que quando as pessoas falam, o que você fez para começar o homeschooling? O que vocês fizeram? A gente fala que é uma decepção, porque, na verdade, assim... Nossas respostas nunca são muito... porque foi tão... A gente só transicionou. Assim, a gente já vivia, né, em família, a gente já tinha um cuidado com a educação das crianças. Então, na verdade, a gente só tirou a educação formal e trouxe da escola, né? E trouxe para casa, assim, não houve grandes revoluções no nosso pensamento, no nosso jeito. Eu acho que a partir do homeschooling, sim, muitas coisas se modificaram, mas o início em si de educar, ele foi muito natural para a gente. Foi quase um ato contínuo, um desenvolvimento natural. Também de um estilo de vida, né? Claro, pais podem ter os mesmos propósitos, a mesma seriedade em buscar as finalidades de uma família e ir para uma escola e está tudo certo, né? Como você falou, não existe assim, né, uma resposta pronta que vai exigir que você lecione alemão para o seu filho. Também não vai existir uma resposta pronta que vai exigir que você faça homeschooling com os seus filhos. Para a nossa família fez muito sentido, né? Não, maravilha, maravilha. É interessante isso, né? Existem virtudes, né? Que talvez assim o que a gente poderia encarar como sendo generalizado e uma resposta positiva para todo mundo, né? Que é o básico, assim, são virtudes fundamentais que um estudante deve ter e para quem deseja
fazer homeschooling, ele tem que ter a consciência de que, além de filho, tu tens na tua frente também um estudante, né? Assim como, sim, né, o pai, ele faz às vezes ali, naquele caso de professor, vai ser um professor diferente? Vai, não tem como nunca deixar de ser pai, né? Não, nem mesmo na escola, como é que inverte a coisa assim, né? Eu fui aluno da minha avó, por exemplo, né? Quando eu tinha uns 10 anos de idade, assim, eu era aluno da minha avó. E era muito difícil, certo? Era muito difícil porque não, tem que saber que na escola ela não é tua avó. E eu dizia, tá bom. E aí eu ficava, né? Mas não, mas claro que não, claro que era minha avó. Tanto que se eu fazia qualquer coisa errada, e eu fazia muitas, o pessoal, as outras professoras iam lá e contavam para ela, certo? Então, né? Bom, se não fosse, se tem que separar as coisas, então que se separe tudo, né? Não tem nada que contar para ela, né? Então, e aí em casa, né, é muito difícil e talvez nem exista nenhuma resposta para isso, assim, onde eu termino o professor, onde termina o pai e começa o professor, e o contrário também, onde termina o filho e começa o estudante, né? Agora, nisso que vocês disseram é justamente isso. Não, existem algumas coisas, né? Existe essa docilidade, existe essa ordem, existem certas virtudes e certas rotinas e hábitos mesmo. Bom, virtude, né? Aristotelicamente é um hábito. Existem certos hábitos que vão fazer com que a coisa possa funcionar, né? Então, eu posso ter o melhor método do mundo, gastar milhões com apostilas e não sei o quê, e pode ser que não dê nada certo, né? Em absoluto, nada certo. E se eu ficasse ali com o meu livrinho, cartilha ali, que era o que eu tinha em casa, porque sobrou ali do irmão mais novo, o meu mesmo e tal, fosse alguma coisa mais interessante, né? Então, assim, focando nessas virtudes, certo? E aqui no Instituto Hugo de São Vitor, se eu não citar alguma coisa, se o pessoal reclama depois, né? Que é grande, se eu não citar alguma coisa filosófica e erudita, assim, o pessoal acha que a gente tá... Então, não precisa, né? Mas assim toda hora. Mas enfim, né? Vamos para essa parte e a gente já se livra também disso aí. É uma das grandes questões assim debatidas na educação, desde Platão, assim, olha, dá para ensinar virtude ou não, né? E aí o Platão mesmo ele vem com vários exemplos, assim, olha, o Péricles, que era o homem mais virtuoso da Atenas de seu tempo, ele não ensinou nada, ele ensinou tudo para os filhos, né? Ensinou gramática, ensinou música, ginástica e tal. E virtude ele deixou soltos como animais sagrados, o Platão diz assim, né? Porque essas coisas não podem ser ensinadas. É um aspecto, né? Não é com o que realmente Platão concorda e nem ninguém assim. Mas é um aspecto que ele dá para poder ser debatido, assim. E essa é uma questão. Eu fiz também para o João Malheiro essa pergunta, porque ele dá uma disciplina, uma matéria assim, na escola dele, que é virtudes, né? E aí eu gostaria de ouvir de vocês, assim. Bom, Platão não consegue finalizar a questão, acho que o Aristóteles consegue, mas, independentemente deles, certo? Esquecendo o que disseram Platão e Aristóteles, a virtude pode ser ensinada e, se sim, não precisa explicar todo o processo. Duas coisinhas, dois aspectos assim de como trabalhar essas virtudes, principalmente as mais fundamentais para uma vida de estudos depois, né? Se a Karen me permite, o que eu falo, você fala? Eu sempre começo com o modo básico, aí ele faz o aprofundamento. Tá. Eu vejo assim que quando a gente pensa em crianças pequenas, no ensino das virtudes, na verdade, quando a gente fala em hábito, né? Então, assim, um hábito bom, pode ser que aquela criança realmente, quando você dá constância para essa criança, ela não tenha, não sei se seria a plena consciência de que isso é constância, mas, de certa forma, você está forjando ali um hábito, né? O hábito de ser constante, por exemplo, o hábito de acordar no horário, o hábito de estudar em determinados horários, o hábito de sempre comer no mesmo horário. Então, necessariamente, você está trabalhando a constância, que faz parte da ordem. Então, ou mesmo, por exemplo, a sinceridade, né? Quando você trabalha a sinceridade. Então, eu acredito, assim, que
depois de uma certa idade, realmente tem que brotar do interior da criança que está mais madura, do adolescente. Mas é fato que quando a criança é menor, né, pelo menos assim na experiência familiar, a gente consegue ir moldando aí os hábitos, né? Você vai dando o caminho do hábito, né? Agora, claro que depois ele vai fazer isso livremente, né, ou não, livremente ou não, né? A gente espera que seja livre. Não, então, já que o teu público gosta de falar um pouco aí da escola de Atenas e tal, o Aristóteles, né, no livro para o filho dele, a Ética Nicômaco, né, então ele vai falar, ele vai conceituar a ética como uma inteligência eminentemente prática, né? Então você pode, de uma maneira teórica, apreender os conceitos, a estrutura, o funcionamento das virtudes, né, desses hábitos que forjam o caráter, que forjam a personalidade humana. É muito desejável que você conheça isso, mas um bom conhecedor da teoria das virtudes não faz necessariamente uma pessoa virtuosa. A pessoa virtuosa é aquela que se destaca realmente na dimensão prática, né? A pessoa pode não saber absolutamente nada da teoria por trás das virtudes e ser uma pessoa justa, ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa temperante, ser uma pessoa forte, né? E se a gente olhar para a história, por exemplo, dos grandes santos, você vai ver pessoas extremamente simples que não tinham assim um vasto conhecimento teórico das virtudes e eram pessoas que deram a vida praticando essas virtudes em níveis heróicos, né? Então, e ainda nos dias de hoje, né? Alguns anos atrás aqui, por exemplo, na frente da Catedral da Sé, a gente teve o caso daquele morador de rua que viveu a virtude da fortaleza num nível heróico. Tinha uma mulher estava sendo vítima ali de um sequestro na porta da Catedral da Sé, e ele trocou de lugar com a mulher praticamente, desarmou ali o bandido e deu a vida por uma desconhecida completa. Duvido que ele conhecesse todo o arcabouço teórico da virtude da fortaleza, mas viveu a virtude da fortaleza num nível muito heróico. Então, é possível, sim, ensinar a virtude num nível teórico, né? Mas não é possível transmitir a virtude num nível prático fora de uma instituição. Você pode ensinar, você pode incentivar a atitude ética, a atitude virtuosa, sem necessariamente passar pela transmissão teórica, mas desde que você tenha institucionalizado aquela virtude. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se eu coloco na instituição bancária uma câmera, eu coloco ali um vigia e um guardinha, de alguma maneira eu criei um sistema prático de premiação e de punição de justiças e de injustiça. Então, ninguém ali se sente muito à vontade de cometer um crime. Ninguém se sente muito à vontade de não devolver um troco se ele está no caixa da padaria e tem uma câmera ali falando que está filmando ele, lembrando ele que ele está sendo vigiado. Então ali, por mais que ele não ame ter a virtude da justiça, ele será impelido a agir eticamente. Então, é desejável que na instituição familiar, especialmente nos primeiros anos, onde a criança não tem ainda a razão desenvolvida e ele não é capaz de aprender grandes abstrações, que a família tenha instituído as virtudes na sua rotina, né? Então, por exemplo, um horário de acordar, um horário de dormir bem estabelecido, né? Por exemplo, algumas premiações, por exemplo, a criança, ela foi justa. Ela está dividindo o brinquedinho com o irmão. Ela pode ter um prêmio. Olha, parabéns, muito bem. Ela foi injusta, ela tomou o brinquedinho do irmão, tem uma consequência. Olha, você vai ficar sem brincar. Então, existe um nível onde a virtude ela pode ser transmitida
sem ser via teórica, mas desde que ela esteja instituída naquele conjunto de regras claras da instituição que você faz parte, né? E é desejável que as instituições elas possam instituir, né, as virtudes e punir os vícios, né, de uma maneira bastante clara, porque assim você vai conseguindo. O ideal, elas não são excludentes, né? O ideal é que você ensine as virtudes no nível teórico e que você fomente as virtudes no plano institucional. Para aquelas pessoas que não têm aptidão, que não têm interesse, também vivam de uma maneira virtuosa, ainda que não num nível extremamente intencional e consciente, eles serão ainda assim muito mais felizes. Não sei se essa é como eu vejo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho certeza, né, que agora com esse... Tá todo aqui, pessoal. Não precisa nem mais ler a Ética Nicômaco. Esse aí foi a melhor resenha que eu já vi, né? O pessoal aí, não, vou ler e tal. Olha, assisti a live aqui, né? Aprendo com o Silvio que tá tudo certo. Não, é excelente. É isso aí mesmo, né? Uhum. É isso aí mesmo. Dá vontade agora de só ficarmos aí nesse assunto. Não, de fato, assim, se tiver que escolher uma virtude para ensinar o seu filho, começa pela temperança, né? Porque, primeiro, assim, ele aprender a se dominar, se controlar, né? Controlar, por exemplo, a maneira como ele fala, né? Não, ó, a criança só chora. Então, calma, a gente aqui fala, né? Então, você não vai seguir apenas os seus instintos e os seus ímpetos. Quer comer mais docinho? Calma, é só um pedaço. Quer comer bala antes da comida? Não, não é agora, é depois. Então, quer dizer, você vai ordenando a criança por meio dessas regras da instituição familiar, e uma regra que tem que valer para todos também, porque você tem que ser justo, né? E pouco a pouco a criança também aí vai começando, na hora que ele começa a perceber que o mundo não é só ele, mas ele tem outras pessoas, extensões, opa, aqui é a hora de começar com a justiça. Existe algo que eu devo ao outro, né? O meu irmãozinho, o meu pai, minha mãe, opa, minha mãe eu devo ao respeito, meu pai é isso, aquilo, tal, né? Depois, quando ele vai ficando mais velho e vai tendo realmente assim um pouco mais de razão, é a hora de começar. Aí sim você pode, né, começar por meio de boas conversas da literatura, apresentando, por exemplo, aí as grandes obras épicas, mostrar a beleza da virtude, da fortaleza, altos e nobres ideais para o seu filho, né, para que ele não fique apequenado. E aí, claro, quando ele já está um pouquinho mais velho, aí a prudência, né, para ele aprender realmente a ordenar-se para mas eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui, que a gente não fica lendo história para ficar cavocando virtude, pelo amor de Deus. Não. História é legal, a gente sabe Sim. lá que Ulisses, entendeu? Foi lá, né, no final, fechou a porta, atacou todo mundo, mas não ficar procurando virtude ali, não. Não, a gente quer ler e achar muito legal. A gente gosta da história do Ciclopes, a gente... Quem não é ninguém. Sim. A gente adora, mas a gente não fica... Porque assim... Especialmente quando eles são pequenos também, assim, eles gostam de Star Wars. Você sabia que tem um monte de Star Wars aqui, nesse livro grego, escrito há milhares de anos atrás? Se você prestar atenção, olha só o Anakin aqui nesse cara, olha isso aqui, tal. Caramba, né? Eles começam a perceber de que não há nada novo debaixo do sol. Tudo bem, né? que ele não é humano, né? Um Jedi, Sim. mas também tem conflitos humanos nele. Sim. Mas deixar isso claro também, para não parecer, sabe, que a gente... Eu não gosto, assim, a gente não gosta dessa questão de ver a literatura como algo instrumentalizado, Claro. Tem que ter uma virtude ali para se observar. Sim, a gente gosta sim. da história, né? Claro. A história, naturalmente, depois você vai observar os conflitos, mas não que a gente vai parar para ficar vendo os conflitos. Não, as histórias elas são interessantes e amáveis por si mesmo, né? Por si mesmas, sim. Não, exatamente, né? Essa é uma tecla aqui que a gente bate também, não é? Né? A gente explica ali numa aula de literatura, mais ou menos, um estilo de alguma técnica de leitura do Dante, alguma coisa assim, o sujeito começa assim, daí o próximo livro que ele pega, ele enche a nossa caixa aqui do direct, assim, mas olha só, eu não estou achando os níveis, eu não estou conseguindo interpretar daquele jeito. Eu disse, tá, mas e daí, certo? Mas tu leu o livro, tá bom. Não, eu gostei, mas daí que eu queria... Eu disse, tá, cara, agora lê outro, certo?
calma, né? A vida não é assim, né? Eu pego aqui, encaixo, tá, e aí giro, e aí começa a funcionar o computador, né? A alma não é assim, a inteligência não é assim, nem nada disso, né? E aí perde a graça, porque eu já li um capítulo, eu não consegui fazer uma interpretação alegórica. Não, mas é só para ler o livro. Tu entendeu o que está escrito, gostou, te lembrou de um amigo teu que é engraçado, ou de um outro que... É isso aí, só isso, certo? Vai levando aquilo na tua vida e tal. Esse gostar da história que vocês estão falando, assim, né? Vão gostar mesmo da história, isso aí por si só já é muito bom, né? Era mais ou menos isso a segunda pergunta, né? Para a gente sair das virtudes assim e entrar em outro campo, né? E é claro, eu acho que para além das virtudes, a primeira coisa é que literatura, seja ela antiga ou não, seja de qualquer período for, pode ter sido, sim, um livro escrito mês passado, e pode ser muito bom, sim, e pode ser muito bem apreciado e tudo isso, né? Porque não é que vai acontecer, não tem um mal irremediável se eu sair aqui do cânone dos clássicos, né? Isso sem falar, assim, né? Não, porque eu só leio aqui a vida dos santos, e tem que ser também vida dos santos com aquele imprimatur, assim, que o bispo tem que deixar eu ler e qualquer coisa assim, né? Então tem de tudo, né? Tem preocupações e as preocupações são legítimas, assim, das pessoas, né? Porque realmente tem muita coisa ruim. E não é muito fácil, né? Realmente não é muito fácil fazer uma seleção. Agora, aí vem a outra questão que também responde, né? Tudo, não sei se vocês estão percebendo, né? Pessoal aí que estão ouvindo, mas nós estamos respondendo a pergunta, título da live, afinal, o que ensinar, né? Mas essa questão, assim, eu posso dar isso aqui para o meu filho ler, né? E aí eu pergunto às vezes, mas tu já lês? Eu não. Eu disse, tá, mas olha só, não seria melhor tu dares um livro que tu já leste para o teu filho, que tu realmente acha que que faz algum sentido na vida dele? Tu é que conhece o teu filho, certo? E tu é a pessoa que tem os critérios morais dentro da tua família para decidir o que sim e o que não. Não é nenhum blog da internet, nem coisa assim. É claro que nós podemos dar dicas e tal, explicar, fazer resenhas, podemos fazer uma série de coisas, né? Mas não esse critério que tem que ser individual. Afinal, as pessoas trazem as crianças para casa para educá-las integralmente em casa, porque querem estar presentes, né? Como vocês bem falavam ali no início, estar presentes na educação dos filhos. E que presença é essa se eu não vou ler nenhum livro que os meus filhos vão ler, certo? Se eu não vou estudar as coisas que eu quero que eles aprendam e nem nada disso, né? Ao passo que a gente tende, daí acaba por terceirizar. Não, vou tirar meu filho da escola para pô-lo na frente do computador e ele fazer os cursos aqui de um pessoal aí da internet que eu gosto, né? Então, tem tudo isso. Bem, virtudes, literatura, eu acho que é unânime. Ninguém vai conceber um programa de educação em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, seja em escola, seja em casa, seja o que for, sem literatura, né? Para além disso, né, é preciso o quê? Né? E principalmente focar aqui a resposta, vou pedir para vocês, não só no que o aluno tem que aprender, mas o que o pai tem que aprender, ou, se é o caso, do pai simplesmente ensinar aquilo que ele já sabe, certo? E focar realmente a educação da criança naquilo, não é? Por exemplo, eu acho um desperdício quando um pai trabalha em casa com algum ofício, ou se o pai tem um comércio, ou se o pai tem uma padaria. É um amigo meu aqui que está assistindo que diz que trabalhava de tarde, depois da escola, com o pai dele num mercado que eles tinham, no mercadinho ali, que o pai dele mandava ele calcular o preço da lata para ver quanto era o lucro, quanto é que não sei o que e tal. E seria um desperdício não ter feito isso, né? Porque realmente já tem a faca e o queijo na mão ali, né? Para ensinar a criança a ser comerciante e tudo isso. Então, não sei se agora eu falei demais aqui, não fiz uma pergunta, fiz um comentário, assim, mas é nessa linha que eu queria ouvir de vocês, assim, bom, literatura para as virtudes, é como assim, uma continuação desse aprendizado das virtudes. E depois vem
a hora dos pais darem alguma coisa, e é importante que os pais tenham aquilo que eles queiram dar, né? Como é Antes que da funciona? Karen. Pode ser o exemplo de vocês, ou Uhum. como seria isso idealmente ou teoricamente, né? Antes da Karen responder, porque isso aqui é a praia dela, eu queria até fazer um link, né? Por que virtudes e literatura, né? Talvez para algumas pessoas não tenha ficado muito clara essa ponte. Parece que pode ser por que não virtudes e Boa, matemática, né? Não, boa, virtudes e boa. literatura, por quê? Porque no fundo a literatura ela traz para a criança, traz para o leitor uma história, um roteiro de uma vida permeada de decisões, decisões que muitas vezes forjam hábitos que são bons e ruins. Então, uma coisa muito simples, né? Então, uma criança que vai ler, por exemplo, a história de Robinson Crusoe, ele não precisa passar por aquela situação do Robinson Crusoe, de ter que ficar ali ilhado, lendo aquela história, aquela narrativa, ele pode aprender com as virtudes, com os vícios, com os erros e acertos esporádicos. Aí ele desobedeceu o pai. Exato. Né? Então, ele pode aprender um monte. Então, assim, o que eu acho interessante, isso sim pode ser uma chave de leitura para os pais, né? Porque, caramba, eu vou ter que ler e dar livro para os meus filhos. Olha, você pode analisar, então, junto com os seus filhos, né? E fazer essa coleção de histórias possíveis, que uma delas, inclusive, pode ser a história do seu filho, antecipada num livro, né? Por meio dessa ótica de vidas realizadas e vidas frustradas. E aí a ética e as virtudes, elas ajudam muito. Não, tá vendo, filho? Olha só que interessante. Será que essa decisão realmente foi sábia? Será que essa criança aqui, né? Será que foi bom o Oliver Twist se permitir envolver com aquela gangue e não sei o quê? Começou do dia para a noite, os roubos, podem gerar boas conversas. Então, assim, a literatura nesse sentido faz com que a criança absorva né, uma série de hipóteses e de vidas possíveis e ela pode eventualmente fazer decisões mais acertadas para a vida dela. Mas fala, Karen, aqui a resposta agora do Clístenes. Eu vou ter que retomar a literatura quando você fala de ler. Eu acho importante, porque eu acho que esse é um ponto, assim, é o ponto principal da maioria das famílias, tentar dar histórias, né? Bons livros. E muitas famílias vão ter formações, por exemplo, muito semelhantes à minha, que eu falo que o meu clássico da adolescência foi Poliana, né? O meu pé de laranja lima, assim. Então, O meu foi Dom Casmurro. Nada contra o Dom Casmurro, mas assim, foi né, o máximo mas do é bem máximo. chato, Dom Casmurro. Pois é, e Então, mas enfim, o que acontece? Então, eu vejo assim que os pais não têm essa experiência literária, né? E quando você, de repente, se põe nesse mundo de educação domiciliar, você tem essa oportunidade de crescer junto com os seus filhos. Então, eu sempre falo assim, eu não estou substituindo o professor, porque assim, eu não posso substituir o melhor professor de física da escola, eu não posso substituir o melhor professor de matemática da escola. Então, assim, eu realmente não trago a escola para casa. Eu coloco uma nova dinâmica de estudo, uma nova oportunidade de estudar dentro da escolha nossa de homeschooling, porque tem pais que vão trazer para casa o melhor professor de inglês, o melhor professor de física, seja lá do que for, quando os filhos são mais velhos. Então, o que acontece? Então, também tem essa questão da liberdade, de como que você vai ensinar e o que você vai ensinar. Então, no nosso caso, em relação, por exemplo, à literatura, depois da minha adolescência, eu lia muitas biografias de santo, assim. Então, eu posso falar que não tinha nenhum contato, porque, né, quando você lê uma Santa Teresa, um Santo Agostinho, é óbvio, né, que isso traz muitos benefícios, mas não tinha uma experiência, assim, literária. E a experiência literária, ela veio com o homeschooling. Então, enquanto os filhos são pequenos, isso eu falo mais ou menos próximo de 10 anos, porque depois você já sabe mais ou menos quem é o seu filho, aí você pode ler uma resenha e falar, não, isso dá para o meu filho, até porque se houver alguma problemática ali no livro que você não goste, né, você sabe que aquele filho já está bem formado.
Mas antes disso, o que aconteceu aqui em casa? Se o livro não passava por nós, mesmo que alguém falasse que era incrivelmente maravilhoso, ele não era lido. A gente não deixava os nossos filhos lerem. Por exemplo, existe uma indicação aí no mundo da educação domiciliar sobre o Oliver Twist ser lido, acho que a partir de 9, 10 anos. A gente nunca deixou ler na cidade. Por quê? Porque o Oliver ele vai para uma condição lá num roteiro onde há roubo e há prostituição. E eu acho que os meus filhos eles são imaturos. Pode ser até que eles não percebam, entende? Mas existe, né, vamos dizer assim, esse contexto que eu não acho maduro. Tá? A mesma coisa, por exemplo, Os Três Mosqueteiros, também existe um contexto ali mais sensual, né, de quando, por exemplo, há a descoberta esqueci o nome, não sei se você já leu, que é a descoberta do símbolo nas costas da personagem, mas enfim. Então, assim, esses livros não foram para os meus filhos lerem. E eu prefiro que eles leiam, repitam histórias, do que passem por eles, né? Do que a gente permita que passe por eles, histórias que são completamente desconhecidas por nós, apesar de pessoas incríveis terem lido, porque quem leu foi outra pessoa e é o filho dela, e a maturidade do filho dela, é a forma como ela enxerga. Então, e quando são pequenos, os livros são pequenos, então também é mais fácil da gente poder, né, se antecipar e ler os livros, porque agora, como eles têm, né, 13, 14, 15, vocês já não conseguem mais dar conta. Esses dias eles estavam lendo Dickens, acho que das últimas 900 páginas, né? Como que eu vou competir com isso, né? Chega um ponto, né? Que não dá mais, em que mas enquanto são crianças... Chega um ponto em que você realmente aí você tem que, óbvio, você vai fazer uma curadoria, você vai pesquisar, você vai ler, você pode até ver uma resenha, mas vai chegar um ponto em que você vai ter que começar a delegar e dar os critérios para o seu filho chamar o seguinte, ó, eu vou te confiar esse livro aqui, né? Mas veja, você já tem um histórico de confiança, de sinceridade comigo. Se você perceber que tem alguma coisa saindo aqui, né, daquele que tem a malícia, que tem assim uma segunda intenção, se você está percebendo que ele está querendo te desconstruir uma virtude e trocar isso por um vício, por exemplo, se você está vendo que esse livro está fazendo uma apologia à desonestidade, à mentira, seja lá o que for, eu quero que você venha falar comigo. E isso tem acontecido aqui em casa. Né? A gente ficou muito feliz outro dia porque a nossa filha chegou para a gente com um livro e falou, olha, eu estava lendo esse livro e chegou nessa página aqui e está escrito isso. E eu achei estranho. E a gente foi ler e era estranho. Mas veja, isso é um degrau que se conquista, né? Que você não é do dia para a noite. Então, a gente, especialmente como a Karen falou, quer dizer, quando a mãe descobre que está grávida, ela tem 9 meses para preparar o berço, o quartinho. Né? Quando você decide pelo homeschooling, você tem um bom tempo pela frente para se antecipar e para ir aprendendo. Então, quando a criança está sendo pré-alfabetizada, né, você vai gastar pouco tempo para ler os livros. Então, crie o hábito de ler os livros antes de dar para os seus filhos. Por exemplo, alguns anos atrás saíram vários clássicos adaptados em quadrinhos. A gente comprou todos, leu todos e vimos que tinham várias coisas ali que era para adulto mesmo. Questões que poderiam chocar as crianças naquele momento e a gente preferiu. Então, segurar para um segundo momento. Hoje foi bonitinho, porque eu deixei os nossos filhos aqui assistirem um pedacinho do Guardiões da Galáxia, né? E que está lá na Disney Plus. E aí a gente, no final de semana... não é um filme liberado não, não, pessoal? exato. Sem cortes. Sem cortes. Mas é o seguinte, na sexta-feira, a Karen foi para o sítio com as crianças, um sítio de uns amigos muito generosos que nos convidaram para passar uns dias lá no sítio. O que eu fiz? Eu aproveitei na sexta-noite que eu estava sozinho em casa, eu falei, vou me antecipar, eu vou assistir o Guardiões da Galáxia 2 para ver se dá para depois assistir com eles. E logo no começo eu já vi que não dava. Quer dizer, não era só uma questão de uma piada que eles não vão entender, não, mas tinham coisas ali que realmente era isso, que banalizavam vícios muito graves, coisas que realmente
uma pessoa que seguir aquela vida vai ter uma vida frustrada e, ao mesmo tempo, é, não valeria. E, ao mesmo tempo, a história é ruim, fraca, previsível. Então, assim, quer dizer, não valia o esforço de assistir, parar e ter uma conversa. Às vezes, o filme tem uma história tão maravilhosa que tem alguns pontos que você não concorda, você para e você conversa. Então, tem um bem maior ali. Nesse caso, não, né? Então, bom, eu não vou perder tempo. Eu estou aqui em casa sozinho, sem as crianças, eu já vou me antecipar a ver um filme que eles querem, que eu sei que eles vão querer. E hoje eu falei assim, quando eles terminaram de assistir o Guardiões da Galáxia 1 aqui, com uns trechinhos que eu cortei, a Helena falou assim, mas quando a gente crescer, a gente vai poder assistir o Guardiões da Galáxia 2, né, papai? Eu falei, nem grandes. Tem coisas que o papai e a mamãe, que vocês veem aqui, né? Acima de 18 anos, mas tem coisas que o papai e a mamãe têm 40 e tantos anos, a gente não assiste. Não é porque a gente ficou grande que a gente assiste. Porque tem coisas aí que realmente que fazem mal, né? Que embotecem a nossa inteligência, que não fazem bem. Então, a gente se estendeu um pouco no assunto, mas sim, essa curadoria é importante. Precisa. Porque, assim, o que acontece? É um livro clássico, é um livro conhecido, é Shakespeare. Tudo bem, mas, assim, eu nunca deixei eles lerem, por exemplo, Macbeth, que eu gosto. Né? Não leram ainda, porque eu acho que não tem maturidade para ler, porque eu acho que tem coisas pesadíssimas ali. Por exemplo, né? Agora, contos de fadas, como você pega a obra completa dos irmãos Grimm, os contos de fada, cara, tem coisas ali que... eu falo que é jogos mortais. Que é jogos mortais, entendeu? O pessoal acha que contos de fada é a versão da Disney, né? Aí, né? Então, mas olha só, é para nossa família, você tá entendendo? É a nossa curadoria. Claro. A gente não tá falando que o outro precise fazer isso, mas assim, para nossa experiência, para como a gente gosta de cuidar, né, desse acesso também à literatura, nós, mas a literatura não tem importância, não é porque a literatura que é incrível tudo, e também às vezes não é na hora adequada. E não é porque é clássico que está canonizado. E outra coisa... Não é porque é clássico. Outro dia em casa foi com Pinóquio, né? Comecei a ler, eu li um capítulo do Pinóquio e olhei para eles, porque eu vi, meu Deus, isso aqui não é bem assim, não era o que eu achava. Eu caí nessa, né? Eu nunca tinha lido, achei que não. Eu sei que os irmãos Grimm é aquilo ali, né? Assim, dentro da cultura alemã, tá tudo certo, é assim mesmo que as pessoas crescem, certo? Mas aqui, numa sensibilidade brasileira, é outra, certo? Mas o Pinóquio eu não sabia, né? Achei, o italiano assim deve ser... E aí, realmente, a minha filha mais velha, ela não achou nada demais. Ela conseguiu ali discernir. O meu filho, o segundo, ele disse, que é quem estava escutando ali, ele disse, pai, esse não, eu não quero mais, isso é muito horrível. Esse livro é muito horrível, né? A cena que ele mata o grilo falante e tal, essas coisas assim. Ele né, pegou e jogou um negócio, matou o grilo e tal, que estava falando com ele ali. Isso foi horrível, né? Então... e é uma coisa simples, né? Não é, imagina, tem coisas muito... Não é o Macbeth e nem outras coisas, né? Mas, enfim... Só para colocar um ponto também, Clícia, se for para a gente, assim, fechar os olhos e dar na mão da criança para ela assistir online, para ela ler o que os outros estão falando, então que vá para a escola. Eu entendo também que, assim, eu trouxe para casa também para ter essa curadoria. Para eu ter, inclusive, o fato de eu ler, de eu assistir, de eu preparar essas coisas antes, inclusive, torna muito mais rico a experiência, porque depois a gente pode conversar no mesmo vocabulário, a gente pode... Tem muitos pais, por exemplo, que não tem como entrar num assunto com o filho, porque está tão distante, o vocabulário não casa, não conversa. Então, para mim, é uma vantagem poder ler antes. É uma vantagem para mim poder assistir antes e dar depois. Não é um fardo. Às vezes eu não vou ter o tempo. Então, o que a Karen falou, então vamos repetir alguma coisa muito legal. Né? Sim. Mas agora ele queria que a gente falasse o que ensinar, o que tem que aprender, não era essa a questão? Exatamente. Não, eu vou revelar aqui. Quando eu estava conversando com a Karen ali também... E pode ser uma... Tudo bem? Tudo bem, acho que a gente acabou a bateria do fone. Você precisa repetir de novo que acabou a bateria aqui. Tá bom. Então,
quando nós estávamos ali conversando, né, e aí veio essa questão assim, né, do pessoal que quer que os filhos aprendam latim, latim, francês, inglês, alemão e tal. Eu quero que meu filho toque piano, violino, que ele saiba jogar xadrez e não sei o que. A pessoa põe um ideal assim na vida, né? Sendo que aquilo não faz parte minimamente da realidade dela. Eu não digo assim, não, para o teu filho tocar esse piano, tu tem que ser um exímio pianista. Não estou falando. Eu só estou dizendo assim, né? Sabe como é a vida de alguém que estuda piano? Tu sabe qual é o ambiente na casa, como isso aí tem que ser adaptado, né? Tu sabe quanto custa um piano, quanto custa para afinar um piano, certo? Tu sabe que xadrez não é bem assim, que tu vai precisar de leitura, vai precisar de um professor, tu precisa todo... Então, são estilos de vida, né? Isso aí já foi tocado assim na frente, que não se comportam para todo mundo, né? Então, bom, eu gostaria que os meus filhos tivessem mais contato com a terra, por exemplo, né? Que eles conhecessem mais os nomes das árvores e essas coisas todas, assim. E isso é difícil, né? Mora na cidade e tal, tanto eu quanto a minha esposa somos duas pessoas urbanas e tudo isso, né? Não temos esse costume, mas, bom, tem um certo esforço. Agora eu não posso... eu gostaria que meu filho soubesse andar a cavalo, lida no campo, soubesse tocar, laçar um boi e né, castrar a ovelha. Que? Né? Eu não tenho como proporcionar isso aí em casa, de forma alguma. Né? Eu posso fazer um simulacro, ir num fim de semana para uma fazenda e a gente passar ali e fazer uma coisa diferente. Isso aí é uma coisa. Né? Agora, eu não posso esperar que ele seja alguém acostumado com a lida do campo e com essas coisas todas, porque eu não tenho como oferecer isso, né? Então, realmente, eu posso oferecer um ambiente com idiomas e tal para os meus filhos, porque a minha vida e a da minha esposa também é assim, né? Mas eu não tenho como oferecer que ele saiba, né, lidar com uma fazenda, administrar uma fazenda. Isso eu não posso fazer, né? E isso também conversávamos brevemente outro dia sobre isso. E é mais ou menos nessa linha, assim, né? Tanto pela experiência de vocês e também com relação a como isso funciona, assim, teoricamente e idealmente, assim como a outra pergunta. Você quer começar? Tá, eu começo aí você termina. E aí você conserta o que eu falar de errado. Mas olha, de fato, quando assim, não é possível eliminar uma vida, né, de projeções, de previsões, de planejamentos e de ideais. Não tem como. A gente vai, né, a gente tem referências e tem modelos e a gente acaba, né, se pautando muito nisso para ir desenvolvendo a nossa própria história de vida. E é muito importante que realmente os pais, como você colocou, eles possam oferecer aquilo que eles têm, que eles possam ensinar aquilo que eles vivem, né? Eles possam realmente, ninguém dá aquilo que não tem. Mas veja, também tem um detalhe que eu gostaria de colocar, que por exemplo, no caso da Karen, né? A Karen dizia assim que ela nunca foi uma grande apreciadora da literatura, até porque a formação escolar dela não propiciou, mas era algo que estava em potência nela, era algo que estava ali dormindo nela. E o homeschooling foi uma ocasião de descobrimento, de autodescobrimento. Caramba, eu percebi que eu me alegro, eu me emociono, que eu aprendo lendo um conto, né? A Karen, por exemplo, ela gosta muito de contos. Por que ela gosta de contos? Porque os contos são curtos e dá para ler entre um mamá e outro, entre uma refeição e outra, né? Enquanto você espera um filho terminar uma atividade, você pode ler um conto inteiro. Então, foi algo que ela desenvolveu a partir do homeschool. Então, veja, ela começou a oferecer também na medida em que ela começou a descobrir isso nela, esse amor nela, né? A gente sempre diz que quem não somos nós, acho que isso é até o Hugo de São Vítor, né? Que quem ensina aprende duas vezes. A melhor maneira de você aprender é você se pôr a ensinar. Então, eu acredito também que não existe
não é determinista, né? Você só dá aquilo que você tem, aquilo que você sabe, mas a nossa vida ainda não acabou. Eu posso aprender, eu posso desenvolver um aprendizado para poder ensinar. Especialmente se eu amo muito os meus filhos, eu sou capaz de superar um poço de ignorância por amor a eles, né? Como diria lá o antigo ditado, né? Atribuído a Nietzsche, né? Que quem tem um porquê encontra um como. Então, bom, se eu sei que o meu filho também depende de uma formação intelectual para se realizar, eu não sei disso, mas eu vou me meter a aprender para ensiná-lo. Então, eu acho que tem muito o que a gente pode contribuir para os nossos filhos, mesmo a partir, às vezes, de uma realidade não muito elevada do ponto de vista educacional. Se você ama muito o seu filho, né? É como, por exemplo, um casal de namorados, né? O rapaz é apaixonado por aquela menina, só que aquela menina estuda o Antigo Egito. E ele não gosta do Antigo Egito. Mas porque ele ama muito ela, ele vai começar a ler um pouco de egiptologia. Ele vai assistir lá uns filmes de Antigo Egito por amor a ela. E, de repente, ele começa a aprender e começa a gostar daquilo, né? Então, eu costumo dizer que o homeschooling é também uma ocasião de aprendizado para os pais, né? Então, é desejável que você vá se formando, que você tenha uma formação boa, mas também não é a resposta final. Se você não tem isso, você pode aprender muito. Eu acho que eu desviei um pouco da pergunta. Mas, assim, na verdade, eu acho que a gente inverteu uma ordem nisso. Tá. O que eu vejo é que, por exemplo, eu gostaria que o meu filho soubesse latim, sim. ou eu gostaria que o meu filho soubesse piano, xadrez, ou, sei lá, ler os clássicos na língua de origem. Não sei. Ou declamasse poemas como Clístenes, né? Isso! Então, eu vejo que a gente precisa também saber as nossas limitações. Porque também não adianta eu querer todas as coisas. Às vezes eu vou ter que escolher uma coisa. Né? Vou ter que ter um banho de realismo. Então, aqui, o que a gente escolheu? A gente escolheu, né, dar maior ênfase na linguagem, para que eles pudessem ler, que eles pudessem entender, porque a gente falou que se eles leem, entendem, eles podem fazer qualquer coisa, eles podem aprender qualquer língua, né? Então, podem aprender sozinhos. Sozinhos, né? Então, esse é um ponto. Mas eu vejo também, quando eu recebo aqui, né, muita gente em privado, que as pessoas, elas acreditam, e isso eu acho muito triste, assim, de que se elas não têm uma formação educacional incrível, clássica, como se elas não tivessem tanto valor, entende? Como se aquilo que elas não soubessem não tivesse o devido valor. E eu sempre tento explicar assim, olha, o Clístenes é formado em educação clássica, mas eu era uma ótima enfermeira. Assim, ele se dedicou a vida dele para esse aprendizado. No meu caso, eu trabalhava, por exemplo, com UTI neonatal. Então, eu, né, me dediquei à UTI neonatal. Então, é claro que é um assunto que eu sei melhor. Então, eu vejo que hoje muita gente que descobriu, né, essa questão da educação clássica, nem sei se esse é o termo mais adequado aqui, às vezes se sente inferior, né, se sente uma pessoa incapaz, porque não sabe o latim, porque, né, não leu Homero, seja o que for. Então, também a gente tem que tomar cuidado, né, de só dar valor, que tudo tem o seu valor. E claro que é maravilhoso a gente saber literatura. Acho que a literatura, assim, né, é o ponto crucial. Mas não há, assim, ninguém é rebaixado porque não sabe. E não é porque você não sabe que você não pode educar. E não é porque você não sabe que você não pode ir atrás. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, mas eu quero muito ler Ilíada, eu estou tentando ler Ilíada e estou tentando ler Odisseia, é muito difícil, né? Eu falei assim, mas você já leu A Ilha do Tesouro? Você já leu Nárnia? Você, sabe, assim, o que você leu? Você já leu, assim, o básico, né? Um Tchekov, alguma coisa assim, básica? Ou já vi um filme sobre a Ilíada, já vi um documentáriozinho sobre... Né? Aí a pessoa fala, não, mas é que eu queria muito ler. Eu falei, olha, começa com Júlio Verne.
não é assim que você está nivelando, mas assim, vamos por etapas, você está entendendo? Então também tem isso, né? Um desejo de ser grande, um desejo de saber. Então eu quero saber latim, mas eu ainda nem aprendi conjugar o verbo. Não, tudo bem, que o latim vai ajudar a conjugar o verbo, mas você entendeu o que eu quero dizer. Uhum. Então, assim, né, não sei ainda, né, conjugar um verbo direito, entender direito as classes gramaticais, mas eu estou desesperada em aprender latim, grego, seja lá o que for. Ó, eu tenho dificuldade com crase, hein? Até hoje. Então... A gente lê várias vezes. Hoje eu fui escrever, o post de hoje eu falo assim, quando o desespero bate a porta, eu falei, caramba, Google, bate a porta. Eu acho que é com crase, mas não tenho certeza. E era com crase, eu estava certo. Mas frequentemente eu tenho essas dúvidas e erro muito. Então acho que a gente tem que tomar também um cuidado com isso, né? Primeiro saber assim que pode ser que nós temos, né, a gente tenha limitações enormes relacionadas ao conhecimento, que não é que parte é a nossa culpa, porque depois de uma certa idade, se você não foi atrás, mas às vezes também esse mundo não estava aberto para você. E não dá, acho que até esses dias um post de vocês que falava isso, não dá para você querer fazer tudo de uma vez, estudar tudo de uma vez, querer se aprofundar tudo de uma vez. Eu sempre falo aqui, eu gosto de literatura, mas de filosofia eu não leio nada, porque assim, ou é uma coisa ou é outra. Além disso, tem que arrumar cozinha, fazer comida, tem uma vida prática aí que precisa ser realizada. E né? veja, existe um risco no homeschooling de individualismo também, tá? Que a gente precisa ficar consciente. Não é porque você está fazendo homeschooling, você tem que virar um iglu também, entendeu? Você com os teus links, com os teus influencers. Cara, você não sabe, mas de repente tem uma outra família que sabe. Tem um professor ali que sabe. Então, entenda o homeschooling não como uma autossuficiência dos pais, mas como uma liberdade curricular. Então, eu não sei esse tema nesse momento. Ah, Silvio, como é que vocês vão fazer com química e física? Eu não sei. Se eu não conseguir, no momento adequado, me lembrar do que eu fiz questão de esquecer depois que eu passei no vestibular, porque eu nunca gostei. Cara, eu tenho um professor, eu tenho um amigo meu que é físico. Eu tenho possibilidade de fazer um curso, eu tenho possibilidade de procurar uma comunidade de homeschooling que me ajude. Eu não preciso ficar fechado em mim mesmo. Mas uma coisa que é interessante, né? Nossa filha está com 15, né? E sempre você pergunta, e química, e física, como que vai ser? Só que assim, ela já é muito autodidata. Eu acho que até hoje ela não perguntou uma vírgula sobre química. Ela faz tudo sozinha. Porque ela é capaz de ler e entender. Né? Então, e outras coisas que ela é completamente autodidata. Astronomia, né? Ela foi lá dar aula de nebulosas, lá para um grupo de meninas, assim. Entendeu? Não fomos nós que demos aula de nebulosa para elas, tá entendendo? Então, também depois de uma certa idade, a criança, ela já começa a realmente, assim, se expandir, porque você deu ali as ferramentas, né, que auxiliam, né, para que ela consiga fazer sozinha. E nosso filho, a mesma coisa, que o origami, né, que a gente fica mostrando no Instagram, a gente nunca nem sequer abriu nada de origami. Zero. Não temos nenhum vínculo, nenhuma relação nosso com o mérito é origami. Zero com o origami. Assim, mas tudo mérito dele. A gente percebeu, né, esse desejo dele. Ele gosta muito de coisas manuais, está fazendo aula de marcenaria agora. Então, aí para mim é outra coisa. Vantagem número 0 do homeschooling, personalização. Opa, vamos personalizar isso aqui na medida que é possível, obviamente, da família. E aí entra essa questão do piano, né? Uma faz piano, ama piano, mas a outra gosta de marcenaria, não quer fazer piano. Quer serrar madeira, né? E assim, então, e tá tudo bem, não tem problema. Claro. Se ele não quiser desenvolver nas línguas antigas, não tem problema, né? Porque precisa ser dele, precisa ser algo interior, né? Exatamente. Poxa, nós vamos ter que terminar aqui, e não é nem pelo tempo do Instagram, que agora ele já deixa a gente ir longe, mas é porque o alarme aqui do edifício, aqui no Instituto, ele liga, e aí eu não posso ficar mais tempo antes que saia daqui escoltado aqui pela polícia. Então, mas ó, Karen, Silvio, muitíssimo obrigado, foi um sucesso total, eu acho que o pessoal, a aprovação foi total. Primeiramente, eu aprendi muito aqui, saí daqui motivado,
como professor, como pai e tudo isso. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Espero vocês mais vezes. Espero também vocês aqui para tomar um chimarrão em Porto Alegre. Tá bom. A casa é de vocês. E a gente vai te convidar em breve lá no Diário para você vir ensinar para a gente Latim. Um pouco de latim, de alemão, sempre as ordens. Cantos, tá bom? Sempre as ordens. Sempre as ordens. Vou com muito prazer. Então, última, assim, na verdade, uma frasezinha aí, ou somente uma despedida, eu vou ter que ir embora, não tem o que fazer. A gente só agradece mesmo a oportunidade. Um grande abraço para o teu público também. Quem não conhece Diário Desescolar, estamos lá todo dia. A gente tem. A gente não ensina latim, mas a gente é gente boa. A gente é legal. É legal. Por favor, todos aí seguindo o Diário Desescolar. E o nosso público também, seguindo aí o Instituto Hugo de São Vítor, que traz formação espetacular. Nós já fizemos cursos sobre a educação dos jesuítas no Brasil, a Ratio Studiorum, alguns anos atrás, espetacular. Material extremamente confiável, excelente formação para todos os pais. Maravilha. Obrigada. Karen Silvio, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite. Para vocês também. Tchau, tchau.